Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para fazermos a devolutiva das questões sobre protozoários. Então vamos iniciar com algumas características sobre os protozoários. Então, primeiro que eles são seres eucariontes, ou seja, eles têm o material genético definido, eles têm o material genético protegido, são unicelulares, então partem de apenas uma célula, são heterótrofos, ou seja, se alimentam de outros seres. Eles também são encontrados na água doce, em ambientes marinhos ou em solos úmidos, tá? Alguns, eles vivem na atividade de parasitas e, nesse caso, eles vivem no interior de outros organismos, tá? Mas alguns, eles também têm a característica de viver na sua vida livre. Então, quanto à fisiologia dos protozoários, eles são considerados organismos simples, né? Eles são eucariontes, como eu já havia falado, então apresentam seu núcleo individualizado e a sua única célula exerce todas as funções que normalmente há nos multicelulares, né? Então, as funções de respiração, excreção e reprodução. Tá? Uma característica típica, né, na fisiologia dos protozoários é a presença nas suas células de vacúolos contráteis ou pulsáteis, que tem a função de realizar uma regulação osmótica. Então, assim, devido à diferença de concentração entre o citoplasma e o ambiente externo, há a entrada constante de água por osmose. Lembrando que muitos vivem em ambientes marinhos, ambientes aquáticos. Então, assim, esse vacúolo, ele controla essa quantidade de água, recolhendo e eliminando todo o excesso. Quanto à alimentação, os protozoários eles capturam o alimento por fagocitose, dando origem assim aos fagossomos, que aí esses fagossomos eles se fundem aos lisossomos, formando os vacúolos digestivos. Então, quanto à regulação osmótica, a gente tem a presença do vacúolo contrátil ou pulsátil, que vai eliminar esse excesso de água, e a questão da digestão ela é da forma intracelular, que vai ocorrer nesse vacúolo digestivo. A reprodução dos protozoários ela pode ocorrer de forma sexuada ou de forma assexuada, que é a forma mais comum. E essa forma assexuada ela pode ocorrer por divisão binária, onde a célula mãe se divide e origina duas células filhas. Enquanto isso, os paramécios, por exemplo, eles realizam uma reprodução sexuada através de um processo chamado de conjugação. Esse processo ele vai ocorrer quando dois indivíduos se unem e trocam material genético, dando origem a dois novos protozoários. E aí cada indivíduo ele realiza mitose e produz micronúcleos que contêm o material genético. Então, um macho e uma fêmea ela fica lado a lado e fazem entre si uma ponte citoplasmática, através do qual eles vão trocar esses micronúcleos. Então, após a troca, eles se separam e dentro de cada um, os micronúcleos se multiplicam. Em seguida, acontece a fisão dos micronúcleos originais com o recebido do parceiro. Quanto à classificação dos protozoários, aí a gente pode classificar eles como sua forma de locomoção. Então, primeiro a gente tem a classificação dos risópodes, que eles apresentam um prolongamento do citoplasma que são chamados de pseudópodes. Pseudópodes nada mais é do que falsos pés. E daí ele é utilizado para locomoção, mas ele também tem um outro papel que também pode ser utilizado na alimentação. Então, por exemplo, esses falsos pés, eles se aproximam do alimento, e englobam, e aí depois ele é internalizado e vai ficando envolto por um pedaço dessa membrana e forma assim a bolsa chamada de fagossomo. Os risópodes, ele tem como principal exemplo a ameba. A ameba ela vive mais em ambientes livres de água doce. Outra classificação são os protozoários ciliados, tá? Que se locomovem por meio de filamentos, que esses filamentos eles são curtos e bem numerosos. São os cílios, tá? Então, a maioria desses organismos, desses seres vivos, eles têm uma vida livre, tá? Então, um exemplo de um ciliado é o paramécio.
Eles são dioicos e possuem, né, sexos separados e se reproduzem de forma sexuada através da conjugação. Os flagelados, eles nada mais têm do que flagelos, tá? Então, eles se movimentam atrás desses flagelos, que eles são em formas de chicote. Alguns, eles utilizam, né, essa estrutura para capturar moléculas de alimentos. Então, os flagelados, eles podem viver sozinhos ou associados, né, formando colônias. Então, algum exemplo né, de parasitas que são flagelados é o Trypanosoma cruzi, que ele ocasiona, né, a doença de Chagas. Os foraminíferos são protozoários que também se locomovem por pseudópodes, tá? Mas eles possuem uma carapaça externa de carbonato de cálcio com perfurações pelas quais eles projetam esses finos, né, e delicados pseudópodes. Então, por último, temos os esporozoários. Eles não possuem estrutura locomotora. Eles são exclusivamente espécies parasitas de seres humanos e de animais, né, vertebrados e invertebrados. A sua reprodução ela ocorre através de alternância de gerações entre sexuada e assexuada, e ocorre também a produção de esporos. Aí isso faz com que esses esporozoários, né, eles tenham um ciclo de vidas muito mais complexos. Um dos exemplos, né, mais conhecidos desse grupo são os plasmódios, que eles causam a malária. Então, a malária ela é provocada por esse esporozoário, né? Ela é transmitida pela picada do mosquito prego, tá? Então, ela é caracterizada por acessos de febres, né, provocado pelas toxinas que são produzidas por esse plasmódio, tá? E que são liberadas no sangue humano. Então, a gente tem 3 principais, né, espécies de plasmódio que causam malária aqui no Brasil. E a forma de prevenir a doença é combater esse vetor, né, o mosquito prego, e tomar os medicamentos antimaláricos quando for para uma área de risco. Já a doença de Chagas, ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, né? São liberadas juntamente com as fezes do inseto chamado de barbeiro, tá? Então, esse inseto ele tem hábitos noturnos e quando pica, né, e o indivíduo coça no local, a mão da pessoa fica contaminada e pode provocar a penetração desse parasita através das lesões na pele, tá? Esses parasitas, eles formam ninhos, né, na musculatura estriada e cardíaca, no sistema nervoso, no fígado, o que provoca um aumento e mau funcionamento desses órgãos. Para prevenir a doença é necessário combater a esse vetor. Já a leishmaniose, ela é uma doença que ela pode ocasionar, né, problemas de ulcerações graves, tanto nos seres humanos como nos cães, por exemplo, né, que acontece na forma de calazar. O modo de transmissão ocorre pela picada do mosquito palha, certo? E a prevenção ocorre através do combate ao seu vetor. Então, agora vamos à resolução das questões sobre protozoários. Então, a questão 1 pede qual a alternativa incorreta, né, em relação aos protistas. Então, a alternativa A fala o seguinte: todos os protistas, eles são aeróbios e vivem em meio rico, né, de oxigênio livre. Então, assim, gente, nem todos os protistas vivem em meios aeróbicos, tá? Então, alguns vivem, sim, em meios anaeróbicos. Então, nesse caso, a primeira questão, né, a alternativa certa seria a alternativa A. A B, só para a gente certificar. A reprodução dos protistas pode ser de forma sexuada ou assexuada. Sim, correto. C, nem todos os protistas são microscópios. Por exemplo, a gente tem as amebas, né? Elas são um pouco maiores. Todos os protistas possuem uma membrana mais ou menos delgada que os envolve. Sim, eles têm uma forma de proteção, tá? Que pode ser na forma de citoesqueleto, por exemplo. Nem todos os protistas têm um só núcleo. Não, normalmente eles são, né? Eles têm apenas um, mas nem todos a gente pode certificar que tem apenas um. Então, a questão 2, né? Pseudópodes são. Então, lembrando, né, que os pseudópodes são aqueles falsos pés, que servem tanto para a locomoção como para a alimentação, né? Então, a primeira alternativa são
invólucros, né, resistentes que envolvem as células dos protistas marinhos. Não, né? São bastonete rígido que percorre longitudinalmente, né, na verdade, o corpo celular. Também não. Expansões protoplasmáticas transitórias que permitem locomoção e apreensão do alimento. Sim, isso realmente é a função dos pseudópodes, tá? Então, a alternativa certa seria a alternativa C. Então, a D, né? Estruturas em forma de bastonetes que aparecem nos ciliados. Não, né, gente? Não aparece ciliados, não tem pseudópodes. A E, espécie de taxa quitinosa. Não, também não. A 3 fala: os protozoários são organismos que, em sua maioria, habitam o ambiente aquático. Entretanto, não apresentam parede celular. Eles apresentam como mecanismo para eliminar o excesso de água absorvido em ambiente do cícola, né? Uma estrutura que permite a osmorregulação. Então, todas as características, né, dessa estrutura que é conhecida como vacúolos contráteis. Então, a questão 4. Sobre os protozoários parasitas que habitam no intestino humano, nutrem-se de resíduos alimentares e são eliminados para fora do organismo para a continuidade do seu ciclo biológico. Então, assinale a alternativa incorreta. Então, a alternativa A, né, vai dizer: a transmissão ao homem ocorre por ingestão de cistos desses protozoários contidos em alimentos ou água contaminada. Então, correto, né? É ingerido em forma de cisto, porque é mais fácil, né? É menor. E lá no intestino ele vira larva. A forma biológica encontrada dentro do intestino humano é a cística, que é a forma de resistência. Então, não, né? Essa seria a alternativa correta. Só continuando aqui para ver as outras. Então, a C. A multiplicação desses parasitas é assexuada e ocorre por divisão binária. Então, essa está correta, tá? A D. Higiene pessoal e defecação em locais apropriados são medidas para evitar o contato com esses parasitas. Sim, corretíssimo, né? Um dos sintomas da infecção por esses parasitas é a diarreia. Então, é exatamente esse sintoma. Então, aqui, né, só para fechar com a questão 5, como são classificados os protozoários? Então, os protozoários, eles são classificados, como a gente bem sabe, esporozoários, né, ele é uma forma de classificação. Os rizópodes, que tem os pseudopés, né, os ciliados, que possuem os cilos, e os flagelados, que possuem os flagelos. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa A: esporozoários, rizópodes, ciliados e flagelados. Então, gente, por hoje é só. Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Estudem e fiquem em casa. Beijo, tchau!